Tem mulher que carrega o mundo nas costas e ainda sorri como se a alma não estivesse sangrando. Tem menina que aprende cedo demais a engolir o choro e fingir que está tudo bem, mesmo quando o coração pede socorro. E tem histórias que parecem surreais, até você conhecer uma mulher que as viveu na pele. Essa é a história de uma menina desacreditada, ferida pelas palavras e silêncios que a vida impôs, mas que ousou fazer o impensável. Enquanto diziam que ela era fraca demais, ela foi lá e parou um trem. O peso do abandono, da rejeição, da solidão, com as próprias mãos. Não literalmente, mas com a força da alma. Ela enfrentou os trilhos do trauma, caminhou entre os destroços da autoestima e, mesmo ferida, escolheu se levantar. Nessa história, você vai se ver. Vai lembrar das vezes em que precisou ser forte quando tudo o que queria era colo. Vai sentir aquele nó na garganta de quem já quis desistir, mas ficou. Porque essa não é só uma história de superação, é um lembrete. Por trás de toda mulher, cansada, vive uma guerreira em silêncio. E quando ela desperta, o impossível se curva. Desde cedo, ela aprendeu a calar dores que nem sabia nomear. Era uma menina que sabia o que era dormir com fome, mas doía mais a fome de afeto. Enquanto outras crianças voltavam da escola para o colo, ela voltava para o silêncio. Não havia quem perguntasse como foi o dia. Não havia quem enxugasse suas lágrimas quando ela chorava, escondido no banheiro. A rejeição ali não era gritada, mas era constante. Sentia-se como um detalhe esquecido dentro da própria história. A infância, que deveria ser um tempo de segurança, foi para ela o palco do abandono, e isso moldou seu olhar sobre si e sobre o mundo. Na escola, era a menina do canto da sala, aquela que os professores raramente chamavam pelo nome. Não porque fosse desrespeitosa ou indisciplinada, mas porque era invisível. A vida a fez acreditar que quanto menos barulho fizesse, mais segura estaria. E assim foi se encolhendo. No recreio, o lanche era dividido em silêncio. Os sonhos, escondidos no fundo da mochila. Ela não sabia dizer o que queria ser quando crescesse, porque nunca achou que crescer seria mesmo uma opção. A autoestima era quase inexistente e a fé... Bem, a fé era uma semente dormindo dentro do peito, esperando ser regada por algo ou alguém. E quantas vezes ela viu outras crianças sendo elogiadas, abraçadas, valorizadas, e apenas sorria por fora. Por dentro, aquele contraste a machucava. A sensação de não pertencer foi se tornando crônica. Cada olhar que a ignorava era como um espelho que dizia: "Você não é suficiente." E como isso doía. Mas é justamente aí que muitas mulheres se formam. Nos vãos, nos silêncios, nas ausências. Ela começou a desenvolver um tipo de sensibilidade que só quem sofre entende. A capacidade de perceber o que ninguém vê, de se curvar para ajudar, mesmo quando ninguém nunca a ajudou. Era empática antes mesmo de saber o que essa palavra significava. Em casa, os gritos vinham de portas batendo, de discussões abafadas, de uma mãe cansada demais para acolher. O pai, um nome que sumiu da certidão e do coração, e a solidão passou a ser companhia constante. Ela aprendia desde cedo a fazer sozinha o que outras crianças nem sabiam fazer acompanhadas. Esquentava o próprio almoço, fazia o dever sem ninguém corrigir, cuidava dos irmãos menores como se fosse mãe. Cresceu com responsabilidades que não cabiam em seus braços magros. E mesmo assim, ninguém notava. Mas o que ninguém sabia é que cada uma dessas dores estava esculpindo nela uma resiliência silenciosa, uma força feminina que um dia surpreenderia o mundo. Com o tempo, ela percebeu que o que lhe faltava em amor sobrava em sensibilidade. Era o tipo de menina que sentia tudo muito fundo. As palavras feriam mais do que deveriam, os silêncios doíam como se gritassem.
A rejeição se tornava eco dentro da alma. Ela cresceu tentando entender o que fazia de errado para ser tão esquecida. Começou a se culpar por não ser o suficiente. Esse sentimento é comum entre mulheres que foram negligenciadas, a sensação de serem o problema. E aí vem a armadura. Ela começou a esconder seus sentimentos, a fingir força. Mas fingir força não é o mesmo que tê-la. E um dia isso cobra um preço. E como cobra? A adolescência trouxe ainda mais questionamentos, porque aquela menina invisível começou a se comparar com outras. A autoestima, que nunca foi nutrida, passou a ser esmagada pela exigência do espelho, pelas palavras cruéis que ouviu de colegas e familiares. A dor emocional agora vinha também do julgamento externo. Começou a se odiar em silêncio, a rejeitar o próprio corpo, a desconfiar de qualquer elogio. E muitas mulheres passam por isso, sem nunca contar a ninguém. As feridas da alma não sangram por fora, mas deixam a mente exausta, o peito apertado, o coração cético. Mas é nesse ponto que a vida, silenciosamente, prepara um recomeço. Aos poucos, mesmo sem perceber, ela começou a ouvir algo dentro de si. Era como uma voz tímida dizendo: "Não acaba aqui." Era fé. Não aquela fé bonita, cheia de frases prontas, mas uma fé crua, sobrevivente, de quem resiste sem ter certezas. Ela passou a se apegar em pequenos sinais. Um professor que a elogiou, uma vizinha que disse: "Você é especial", uma frase que leu em algum lugar. E isso já era algo, porque quando tudo o que se tem é um sopro de esperança, esse sopro vira combustível. O renascimento emocional começa nesses detalhes. E ela, sem saber, estava começando a respirar outra vez. E é bonito perceber como, mesmo quando tudo em volta parecia morte emocional, havia uma raiz viva dentro dela. Ela começou a escrever textos, pensamentos, orações. Era seu jeito de não enlouquecer. O papel virou confidente, e naquele espaço íntimo, ela começou a se reconstruir. Começou a colocar para fora o que ninguém nunca perguntou. E ali descobriu que havia força nas palavras. Ela não tinha uma plateia, mas tinha voz. E isso muda tudo. Mulheres que escrevem sua dor começam a reorganizá-la por dentro. Aos poucos, ela deixava de ser apenas a vítima da história e passava a ser a narradora da própria jornada. Essa menina invisível, rejeitada, esquecida, já carregava dentro de si algo que ninguém viu. E talvez por isso tenha sido subestimada por tanta gente. Mas tem algo que nem o abandono consegue matar: o potencial. E o dela estava vivo, só esperando a hora de romper a terra. O que parecia ser apenas sofrimento era solo de preparo. E quando a vida parecer te esmagar, às vezes, é porque está te enraizando. Foi isso que ela começou a descobrir. E a mulher que ela se tornaria, essa mulher ainda surpreenderia até a si mesma. Mas antes disso, ela teria que passar por algo ainda mais desafiador. A adolescência dela foi marcada por um peso que muitas meninas conhecem bem: o de carregar fardos que não são seus. Ela tentava sorrir, mas dentro do peito vivia um cansaço de alma. Era como se a vida tivesse decidido testá-la o tempo todo. Na escola, sofria bullying por causa das roupas simples. Em casa, não podia errar, ou o castigo vinha em forma de silêncio gelado ou palavras que feriam mais que tapas. O mundo parecia um lugar hostil. Tudo doía, mas ela aguentava calada. E quanto mais aguentava, mais o mundo testava sua capacidade de resistir sem quebrar. Ela era aquela que ninguém queria no time de vôlei. A que não recebia bilhetes no dia dos namorados. A que ouvia piadas sobre seu cabelo, sua pele, sua aparência. A autoestima foi esmagada por um sistema cruel de comparação. E toda vez que pensava em desistir, lembrava dos irmãos mais novos. Não podia cair. Tinha que continuar. Era como se carregasse o peso de uma família nas costas.
E muitas mulheres se reconhecem nesse lugar. A mulher que ninguém cuida, mas que cuida de todo mundo. Essa pressão constante a impedia de sonhar. Sobrevivência era a prioridade. Sonhar parecia um luxo distante. Houve dias em que ela pensou em sumir, não por fraqueza, mas por exaustão. A dor emocional era tanta que não cabia mais dentro dela, só que ninguém percebia. As pessoas olhavam e diziam, ela é forte. E isso doía ainda mais, porque ser forte demais às vezes é o pior disfarce. Ninguém pergunta se você está bem. Ninguém nota o choro abafado no travesseiro. Ninguém imagina que por dentro você está aos pedaços. A opressão era silenciosa, cotidiana, mas ela resistia, e cada vez que resistia, algo dentro dela ganhava mais músculo. Era como se a alma estivesse sendo treinada para uma missão. Ela começou a desenvolver algo que nenhuma dor conseguiu tirar: coragem. Não aquela coragem grandiosa de filmes, mas a coragem real. De levantar da cama mesmo sem vontade, de enfrentar os olhares maldosos, de continuar sendo gentil apesar da dureza da vida. E isso, minha amiga, é força feminina em estado puro. Ela ainda não sabia, mas estava aprendendo sobre empoderamento, um empoderamento silencioso, que começa quando você escolhe continuar mesmo quando tudo diz para parar. A cada dia, ela se tornava menos dependente do olhar do outro e mais conectada com a própria verdade. Essa fase da vida foi marcada por abusos sutis. Não foi tocada com violência, mas foi invadida com palavras. Ouviu que não era inteligente, o bastante, bonita o suficiente, desejável para alguém. Foi condicionada a duvidar de si. E isso, infelizmente, acontece com muitas meninas que crescem em ambientes opressores. O abuso emocional é uma prisão invisível, mas muito real. E ela se viu nessa cela, sem grades, mas cheia de limites. Só que havia algo ali, adormecido. Uma voz interior que, de vez em quando, sussurrava que ela nasceu para mais. E mesmo que pequena, essa voz a impediu de se perder totalmente. A adolescência virou um campo de batalha. Ela queria gritar, queria se expressar, mas não encontrava espaço. Foi então que começou a se refugiar nos livros. Cada história lida era uma porta de saída temporária. Começou a estudar com mais intensidade. Não porque amava as matérias, mas porque sabia que o conhecimento podia ser seu bilhete de fuga. Queria mudar de vida, queria recomeçar. E essa vontade era como brasa acesa por dentro. Ainda pequena, ela começou a planejar sua rota de renascimento. O mundo à sua volta não mudava, mas ela já estava se transformando por dentro. Ela se tornou aquela jovem que parecia comum, mas por dentro guardava tempestades e promessas. Sabia que ninguém viria salvá-la, então decidiu ser sua própria salvação. Isso não é fácil, é solitário, exige resiliência, exige fé, mas ela tinha essas sementes dentro dela, mesmo que não soubesse. Passou a cuidar mais de si, mesmo com poucos recursos. O autocuidado dela era emocional. Se afastar de quem machucava, dizer não quando queria dizer não, aprender a respeitar seus próprios limites. Começou, aos poucos, a reconstruir sua identidade, não pelo que diziam dela, mas pelo que ela descobria ser. Ainda assim, o mundo seguia desafiando. E foi nessa época que ela sofreu uma grande perda. Uma amiga que a compreendia mudou de cidade, e ela se viu mais sozinha do que nunca. Mas, paradoxalmente, foi nesse isolamento que ela descobriu sua própria companhia. Começou a escrever com mais profundidade, a se escutar com mais clareza. Foi como se Deus usasse o silêncio para falar com ela. E ali, no quarto escuro, nasceu uma mulher que ninguém viu chegando. A opressão não acabou, mas ela já não se curvava como antes. Estava aprendendo a levantar com mais firmeza. Os desafios não deram trégua, mas algo dentro dela começou a mudar. A postura. Não física, mas emocional. Ela começou a andar com o queixo mais erguido, a dizer menos desculpa por existir,
E isso assustou muita gente ao redor, porque quando uma mulher começa a se levantar, o sistema que a oprimia sente. Mas ela já não estava mais preocupada com a aprovação dos outros, queria apenas ser fiel a si mesma. E essa fidelidade a levou para um novo momento da vida, um momento em que enfrentaria algo ainda mais profundo do que a dor, o próprio medo. Ela sempre teve medo, medo de falhar, de ser rejeitada, de não ser amada. Mas o medo maior era de tentar e se decepcionar de novo. Até que a vida a colocou diante de uma decisão. Ou ela enfrentava o que mais a paralisava, ou passaria o resto da vida sobrevivendo ao invés de viver. E essa decisão não veio com aplausos ou música épica. Veio num dia comum, num espelho embaçado, num olhar cansado refletido de volta. Ela entendeu que não dava mais para viver escondida. A travessia do medo era inevitável. E naquele dia, ela decidiu começar. Assustada, sim, mas decidida. O medo dela era mais emocional do que concreto. Era o medo de se mostrar e não ser aceita. Medo de falar e não ser ouvida. Medo de amar e ser deixada mais uma vez. Mas a mulher que ela se tornava sabia que, se não enfrentasse isso, nunca saberia do que era capaz. Então, ela começou a falar. Primeiro com voz baixa, depois com mais firmeza. Encarou conversas difíceis, cortou laços que drenavam sua energia e com cada passo sentia-se mais viva. O medo ainda estava ali, mas não mais no comando. Agora quem conduzia era ela. Com fé, com coragem, com lágrimas e tudo. Ela enfrentou não só o medo, mas também a culpa. Aquela culpa que muitas mulheres carregam ao se priorizar. Como se cuidar de si fosse egoísmo. Como se dizer basta fosse rebeldia. Mas ela estava cansada de se diminuir. Cansada de mendigar amor, aprovação, atenção. E foi aí que começou a se libertar. Percebeu que o medo só se enfraquece quando é encarado. E apesar de tremendo por dentro, ela foi. Foi para a entrevista de emprego que parecia inalcançável. Foi para a terapia. Foi atrás do sonho que guardava desde menina. Enfrentou tudo com fé. Uma fé construída na dor e fortalecida na esperança. Essa travessia a fez descobrir algo poderoso. Ela era mais forte do que parecia. Porque só quem já foi rejeitada entende a coragem que é se colocar no mundo outra vez. Cada não que ouviu no passado virou combustível. Cada porta fechada virou aprendizado, e pouco a pouco o medo virou escada. Ela começou a subir degrau por degrau, sozinha, muitas vezes, mas não mais perdida. Sabia para onde queria ir, mesmo que ainda não soubesse o caminho exato. E o mais bonito, ela começou a inspirar outras mulheres sem perceber, porque coragem é contagiante, fé é contagiante, superação também é. Teve um dia em que ela chorou no meio da rua. Um gatilho, uma lembrança, um susto. Mas pela primeira vez, não se escondeu. Deixou o choro vir e sentiu um alívio. Porque enfrentar o medo também é isso, se permitir sentir, se permitir ser humana. E quanto mais se permitia, mais se fortalecia. Não era mais a menina que só engolia a dor. Agora ela elaborava, processava, aprendia. Não pedia mais desculpas por ser sensível. Pelo contrário, entendeu que sua sensibilidade era uma das maiores potências que carregava. E isso era puro empoderamento. Essa travessia também revelou as feridas da alma que ela ainda precisava curar. Traumas antigos vieram à tona. Palavras duras da infância, silêncios de abandono, mentiras que ela acreditou sobre si mesma. Mas agora ela tinha ferramentas. Sabia onde procurar ajuda. Sabia o que não queria mais repetir. Então, começou a limpar. Lentamente, respeitando seus limites. Começou a reescrever sua história com autocuidado. Foi um processo, teve recaídas. Mas em nenhuma vez ela pensou em voltar ao ponto de partida. Porque quem começa a despertar não consegue mais dormir com as mentiras antigas.
Nesse processo, ela começou a se cercar de outras mulheres que também estavam atravessando seus próprios medos. Encontrou força na sororidade, em rodas de conversa, grupos de apoio, livros, vídeos. Percebeu que sua história, apesar de única, ecoava nas histórias de outras. Isso foi como um bálsamo. Descobrir que não estava sozinha, que outras também estavam parando seus próprios trens emocionais com as mãos nuas. E isso a curou de um jeito que terapia nenhuma conseguiria sozinha. O amor partilhado entre mulheres tem esse poder de regenerar o que parecia quebrado para sempre. Ela, que antes mal conseguia se olhar no espelho, agora começou a sonhar grande. Sonhou em fazer faculdade, em morar sozinha, em empreender. E percebeu que os sonhos eram possíveis quando alimentados com propósito, não mais para agradar os outros, mas para honrar a si mesma. Esse renascimento foi interno antes de ser externo, porque tudo começa na alma. E a alma dela, apesar das cicatrizes, ainda acreditava na vida, ainda acreditava no amor, e principalmente acreditava nela. E foi essa fé que a preparou para viver o que viria depois, o momento em que tudo mudaria. Foi numa tarde comum, daquelas que ninguém espera que algo extraordinário aconteça, mas a vida é especialista em virar páginas silenciosamente. Ela estava cansada, sem grandes expectativas, e de repente surgiu a oportunidade. Não uma oportunidade mágica, cheia de luzes, mas uma chance real, palpável, daquelas que só aparecem para quem já tem a alma preparada. E ela agarrou. O coração acelerou. O medo tentou gritar, mas ela já sabia como silenciar as vozes do pânico. Porque agora, a voz que mais importava era a dela mesma. E essa voz dizia: vai, você consegue. Ela foi, e surpreendeu até a si mesma. Falou com firmeza, fez acontecer. Fez o que ninguém esperava que ela fosse capaz de fazer. Porque quem viveu com medo por muito tempo costuma ser subestimado. Mas ninguém conhecia a mulher que ela se tornara. A dor a ensinou a ser firme. O abandono a ensinou a ser fiel a si. A opressão a ensinou a levantar a cabeça. E naquele momento, todas as cicatrizes viraram armadura. Ela era pura resiliência, pura força feminina. E ali, diante da oportunidade, fez o que só as renascidas sabem fazer. Se apresentou sem pedir desculpas por ser quem é. Essa virada não foi só profissional. Foi espiritual. Foi como se algo dentro dela se reorganizasse. Um alinhamento entre alma e propósito. Ela percebeu que não precisava mais agradar, competir, se encaixar. Só precisava ser. E esse ser era forte, compassivo, ousado, intenso. Começou a traçar novos planos, a investir em si mesma, a dizer sim para experiências que antes a assustavam. E a dizer não para tudo que a diminuía. Essa clareza foi como luz em túnel escuro. Era o recomeço real, o ponto de inflexão, onde ela parou de sobreviver e começou finalmente a viver. Os dias seguintes foram uma dança entre entusiasmo e medo, entre avanços e recaídas. Mas, diferente do passado, agora ela tinha estrutura interna. Sabia que cada desafio seria uma escada, que cada erro seria uma lição. Não se cobrava perfeição, apenas presença, e isso mudou tudo, porque quando uma mulher decide estar presente na própria vida, o universo inteiro começa a conspirar a favor. Foi assim que ela encontrou pessoas novas, mentores, amizades sinceras, gente que via sua luz e não suas falhas. E isso a alimentava de esperança. Fé se tornava rotina. Gratidão se tornava prática diária. Aos poucos, o brilho nos olhos voltou. Ela, que antes andava com passos medrosos, agora caminhava com intenção. Começou a inspirar outras mulheres ao seu redor. Colegas de trabalho, vizinhas,
até desconhecidas nas redes sociais. Compartilhava sua história não como vítima, mas como sobrevivente, como alguém que passou pelo vale da sombra e descobriu flores onde só via espinhos. Isso, minha amiga, é o poder da superação. Transformar dor emocional em luz para outros caminhos. Ela se tornou referência sem querer, porque quem cura a si mesma, inevitavelmente cura o ambiente ao redor. Teve quem dissesse que ela mudou. E mudou mesmo. Mudou de pele, de crença, de postura. Deixou para trás a menina que pedia permissão para existir. Agora era a mulher inteira. Com traumas, sim, mas também com tesouros. E esse novo momento a levou para um desafio ainda maior. Honrar essa força recém-descoberta. Não como quem luta todo dia, mas como quem vive em paz com sua história. E isso é ainda mais difícil, porque a paz exige disciplina, exige escolhas conscientes, exige coragem para continuar crescendo, mesmo quando tudo parece estar bem. E foi nesse lugar, de força serena, que ela ouviu uma nova voz dentro de si. Uma voz que dizia: agora é hora de ir além. E ela entendeu. Era hora de parar de apenas resistir e começar a construir. Construir legado, raízes, impacto. Mas antes, precisava encarar a última camada, o perdão. E isso exigiria dela uma entrega profunda, um esvaziar-se de tudo que um dia a feriu, porque só quem perdoa de verdade consegue voar alto. E essa seria a nova jornada dela. Voar. Mas antes de voar, ela precisaria passar por mais uma provação, uma prova real de tudo que aprendeu até ali. O universo tem formas silenciosas de testar nossa fé. E ela, que já havia vencido tantas batalhas internas, agora se deparava com algo que a fazia tremer. A despedida. Não de um lugar ou de uma fase, mas de alguém que fazia parte da sua história. Alguém que ela amava profundamente, mas que não caminhava mais ao lado dela. A dor não era raiva, era tristeza madura. A consciência de que, para continuar crescendo, seria preciso abrir mão de quem não estava disposto a crescer junto. Isso, para uma mulher de alma inteira, é uma das decisões mais difíceis de tomar. Ela chorou, não pouco, chorou com o corpo inteiro. A alma doía, o coração parecia implodir, mas no meio da dor havia uma certeza. Não podia mais se trair, por amor. Não podia mais diminuir sua luz para caber no mundo de alguém. Ela sabia que amar também é saber quando partir. E essa despedida não foi marcada por gritos ou escândalos. Foi marcada por silêncio, pela coragem de se afastar mesmo ainda amando. Porque quando o amor por si mesma finalmente floresce, ele exige espaço. E ela escolheu esse espaço. Escolheu não mais se perder em ninguém. Essa decisão a fez mergulhar num luto profundo. E luto não é só por morte, é por tudo que morre em nós quando precisamos mudar. Ela precisou abrir mão dos planos que havia feito, das expectativas, dos sonhos que não se realizariam. Mas, surpreendentemente, foi nesse luto que ela encontrou algo valioso: liberdade. Liberdade de ser quem é, sem precisar pedir licença. Liberdade de recomeçar sem culpa. Liberdade de amar novamente, mas agora com maturidade, com consciência. Essa mulher que antes se desfazia por amor, agora aprendia a se refazer por si mesma. O processo foi doloroso, mas também libertador. Ela parou de procurar no outro a validação que só poderia vir de dentro. Parou de culpar e começou a aceitar. Perdoou. Não porque o outro merecia, mas porque ela merecia paz. Isso a transformou. Começou a enxergar o amor sob outra perspectiva, como escolha e não dependência, como encontro e não salvação. E isso a deixou mais leve. Começou a amar sem apego, sem controle, sem medo de ficar sozinha, porque agora ela sabia. A melhor companhia que poderia ter era a sua própria alma em paz. Demorou, mas o dia chegou.
O dia em que ela se olhou no espelho e não se reconheceu. Não porque havia algo errado, mas porque pela primeira vez viu quem realmente era. Não a menina ferida, não a jovem que precisava provar algo, mas a mulher inteira com cicatrizes e sabedoria. Seus olhos tinham brilho de quem sobreviveu, sua postura de quem escolheu seguir. E naquele reflexo, ela se viu com novos olhos, se viu com amor, com orgulho, com ternura. Era o renascimento, a reconstrução total. A mulher que ela tanto esperou, por dentro, agora estava ali diante dela. Ela percebeu que não precisava mais da aprovação de ninguém, que não precisava mais se encaixar, que podia ser tudo o que sonhava sem se desculpar por isso. E esse reencontro consigo mesma foi como respirar depois de muito tempo submersa. Começou a se cuidar de forma mais profunda. Não era mais estética, era alma. Alimentava sua mente com boas palavras, seu corpo com carinho, sua vida com propósito, e aos poucos, tudo à sua volta foi se reorganizando. Pessoas novas chegaram, oportunidades surgiram. Porque quando a gente muda por dentro, o mundo responde. Ela passou a dizer não com mais facilidade, a colocar limites, a proteger sua energia. Aprendeu a descansar sem culpa, a se valorizar. E o mais bonito, começou a ensinar outras mulheres a fazerem o mesmo. Suas dores viraram pontes, seus traumas, sementes de cura. E isso não a tornava melhor que ninguém, mas sim alguém que havia aprendido com a vida. E esse aprendizado era sagrado. A cada passo, ela se reerguia mais firme. Já não precisava parar trens. Agora, ela os conduzia. Era a própria locomotiva da sua jornada. Forte, estável, imparável. Foi quando ela já não esperava mais nada que a vida decidiu surpreendê-la. Chegou sem aviso, sem promessas. Apenas chegou. Um encontro, uma nova oportunidade, um amor leve, uma notícia boa. Era como se o universo dissesse: eu vi tudo o que você passou, agora é hora de colher. Ela chorou, mas dessa vez de alegria. Não estava acostumada com isso, mas recebeu com o coração aberto. Entendeu que não era sorte, era colheita. Colheita de cada semente, implantada em dias difíceis. Colheita de fé, de resiliência, de amor próprio. O presente era merecido, e ela sabia disso. A vida lhe trouxe o inesperado, mas não o improvável. Porque tudo aquilo ela já havia semeado em silêncio. A paz, o amor saudável, a realização profissional, os vínculos sinceros, tudo aquilo era fruto do que ela escolheu ser. E o mais lindo foi perceber que mesmo sem garantias, ela havia continuado. Mesmo sem sinais, manteve a fé. E essa fé agora florescia, em sorrisos, em abraços, em conquistas. Não era mais a sobrevivente, era a protagonista, a mulher que assumiu as rédeas do próprio destino e, por isso, passou a atrair tudo o que merecia viver. Sem perceber, ela começou a inspirar, com suas palavras simples, com seu jeito de seguir, com sua presença firme e acolhedora. Outras mulheres começaram a se aproximar, algumas apenas para ouvir, outras para dividir histórias semelhantes. E ela acolhia todas, porque sabia como é não ter ninguém, sabia o que é chorar escondido, sabia o que é gritar em silêncio. E por isso, sua escuta era profunda, seu abraço era remédio, sua história, exemplo. Ela se tornou espelho, não porque era perfeita, mas porque era real, humana, acolhedora, forte sem precisar parecer dura. Começou a ser convidada para contar sua história, em escolas, em projetos, em redes sociais, e sempre começava, dizendo: eu só continuei, porque era isso que queria que outras mulheres soubessem. Continuar já é resistência. Continuar já é vitória. Ela nunca teve tudo,
mas teve coragem, teve fé. E isso é o que transforma. Seu nome passou a ser lembrado, não por fama, mas por presença. Presença que toca, que cura, que incentiva. Sua caminhada passou a abrir caminhos. Sua superação virou farol, sua vida propósito. Hoje ela olha para trás com um sorriso sereno. Tudo fez sentido. A dor, os tombos, as despedidas. Cada capítulo doeu, mas também moldou. Ela não apagaria nada, porque entende que até as sombras fizeram parte da sua luz. Sua história virou legado, não por grandiosidade, mas por verdade. Uma mulher que parou um trem com as próprias mãos, metáfora viva da força que carrega. Ela provou que a alma feminina é mais potente do que qualquer obstáculo, que nenhuma dor é em vão, que recomeçar é possível, que vencer não, é estar no topo, mas seguir de cabeça erguida. E agora ela não vive apenas por si, vive por todas que ainda estão tentando, por todas que ainda acreditam que não são suficientes. Ela existe como resposta, como prova de que é possível, e sua mensagem ecoa em cada gesto, cada palavra, cada escolha. Se ela conseguiu, outras também podem, porque toda mulher tem dentro de si uma força invisível, uma força capaz de parar o tempo, mudar o destino, recriar a própria história. Essa é a herança que ela deixa. Essa é a história que agora também pode ser sua. Agora que você chegou até aqui, me diz, até quando vai continuar ignorando a mulher incrível que existe dentro de você? Essa história não é só sobre ela, é sobre nós, sobre todas que já foram desacreditadas, silenciadas, deixadas de lado, mas que mesmo assim continuam. Talvez você ainda esteja no meio do caos, sentindo que não vai aguentar. Mas e se esse caos for exatamente o solo fértil do seu renascimento? E se a dor que você sente hoje for a força que vai te impulsionar amanhã? Já parou para pensar que talvez Deus tenha te colocado aqui, lendo isso agora, para te lembrar que você ainda tem escolha? Que seu valor não diminuiu, mesmo que o mundo tenha te feito acreditar nisso? Então, eu te convido. Coloque a mão no coração, respire fundo e prometa a si mesma que não vai mais se abandonar, porque você merece mais, porque sua alma pede cura, porque você nasceu para muito mais do que sobreviver.